Quando a manhã nasce e a luz toca suavemente nossas janelas, somos lembrados de que cada amanhecer é um convite do céu para recomeçar. Neste instante, respiramos fundo e escolhemos abrir o coração para a presença de Deus, que nos acolhe, renova e fortalece. O tema de hoje nos chama a descansar sob as asas do Altíssimo, como nos ensina Salmos capítulo 91, versículo 1 até o 2, e a caminhar com confiança, porque Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ao mesmo tempo, somos chamados a ajustar as prioridades do coração. Quando colocamos o reino acima de tudo, o Pai cuida do que precisamos. É a promessa viva de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ao buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Por isso, permaneça comigo até o final desta mensagem. Há uma palavra especial, preparada para fortalecer sua fé, encorajar seus passos e conduzir você a viver esta oração da manhã como um verdadeiro começo de propósito, confiança e provisão. Hoje, acolhemos as bênçãos que já estão a caminho e reconhecemos que cada detalhe do nosso dia pode revelar o cuidado do Senhor. Enquanto escutamos e oramos, que o Espírito Santo alinhe nossos pensamentos, cure nossas ansiedades e nos lembre de que viver é, antes de tudo, habitar na presença de Deus. Continue assistindo até o final, porque vamos unir nossa fé e declarar proteção, direção e provisão sobre a sua casa, seu trabalho e seus sonhos. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com corações rendidos e confiantes. Reconhecemos que a Tua graça é nova a cada amanhecer e por isso respiramos profundamente e declaramos: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente em todas as circunstâncias. Como está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 1 até o 2, habitamos à sombra do Altíssimo e descansamos seguros sob as tuas asas. Hoje priorizamos o teu reino e declaramos que a provisão do Senhor alcançará cada área da nossa vida. Pai amado, nós entregamos os nossos caminhos em tuas mãos, certos de que o Senhor cuida dos detalhes da nossa jornada. Quando as preocupações querem se levantar, lembramos da tua promessa em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos assegura que todas as coisas nos serão acrescentadas se buscarmos primeiro o teu reino e a tua justiça. Por isso, neste momento, não pedimos apenas bênçãos, mas pedimos que o nosso coração seja alinhado ao teu querer. Que os nossos pensamentos sejam transformados pela Tua palavra e que a nossa fé seja fortalecida pela Tua presença. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã nos reunimos em espírito de unidade para clamar pelo Teu cuidado e pela Tua direção. Reconhecemos que, ao abrirmos os olhos, recebemos mais uma chance de viver sob a Tua graça e experimentar o Teu amor. Tu és a fonte da nossa vida, o motivo da nossa esperança e a razão do nosso louvor. Declaramos que habitamos sob a sombra do Onipotente e que nenhum mal pode nos afastar da Tua presença. Como está escrito em Salmos capítulo 91, versículo 1 até o 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará seguro. E por isso declaramos: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Pai de amor, nós rendemos a Ti cada plano e cada desejo que guardamos no coração. Queremos aprender a priorizar o Teu reino acima de todas as coisas, sabendo que a Tua palavra nos garante que, quando buscamos primeiro a Tua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Não queremos viver ansiosos pelo amanhã, nem permitir que as preocupações roubem a paz de hoje.
Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, confiamos que o Senhor abrirá as portas certas, trará a provisão necessária e sustentará os nossos passos. Nesta manhã, agradecemos pelas bênçãos que já recebemos e também pelas que ainda virão. A gratidão é a chave que abre nossos olhos para perceber os detalhes do teu cuidado em nossa vida. Obrigado pelo pão sobre a mesa, pela roupa que nos cobre, pelo teto que nos protege e, acima de tudo, pela tua presença que nos guia em cada instante. Que nunca falte em nós um coração agradecido, mesmo quando enfrentamos desertos, pois sabemos que o Senhor é capaz de transformar lugares áridos em jardins floridos e de abrir caminhos onde parece não haver saída. Senhor, clamamos pela tua proteção sobre nós neste dia. Pedimos que os teus anjos estejam ao nosso redor, como escudo que nos guarda de todo perigo e livramento. A tua palavra nos assegura, em Salmos, capítulo 91, versículo 11, que o Senhor dará ordens aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Por isso, confiamos que, ao sairmos de casa ou permanecermos em nossos lares, seremos cobertos pela tua mão poderosa. Livra-nos dos acidentes, das armadilhas e de todo o ataque do inimigo. Deus fiel, queremos também pedir transformação em nossa mente e em nosso coração. Que os pensamentos negativos e a incredulidade sejam substituídos pela esperança e pela confiança em Ti. Ajuda-nos a renovar a nossa mente conforme a Tua palavra, como nos orienta Romanos capítulo 12, versículo 2, para que não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do entendimento. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar a vida com os Teus olhos e a viver de maneira que honre o Teu nome. Senhor, entregamos os nossos relacionamentos em Tuas mãos. Que haja amor, respeito, paciência e perdão em nossas famílias, lares e amizades. Onde houver discórdia, que o Senhor traga reconciliação. Onde houver frieza, que o Teu fogo de amor aqueça novamente os corações. Assim como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Que o amor seja o vínculo perfeito entre nós, nos tornando testemunhas vivas do Teu cuidado e instrumentos da Tua paz. Pai, pedimos pela nossa vida espiritual, que possamos ter fome e sede da Tua palavra todos os dias. Dá-nos prazer em buscar a Tua presença, em meditar nas Escrituras e em andar segundo os Teus caminhos. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas quando permanecemos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, frutificamos abundantemente. Como está escrito em João, capítulo 15, versículo 5, queremos permanecer em Ti, Senhor, para que a nossa vida seja testemunho do Teu poder. Senhor, também intercedemos por aqueles que estão enfrentando momentos de angústia e sofrimento. Que eles encontrem em Ti consolo e força. Lembramos das palavras de Salmos, capítulo 34, versículo 18, que nos dizem que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que essa promessa se cumpra hoje na vida de cada pessoa que se sente sozinha, desanimada ou sem direção. Que o Teu Espírito Santo seja o bálsamo que cura as feridas da alma. Pai de misericórdia, apresentamos diante de Ti os nossos filhos, sobrinhos, netos e todas as crianças que amamos. Que a Tua mão os proteja em cada detalhe de sua vida, guardando-os da violência, dos perigos e das más influências. Declaramos sobre eles as palavras de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que nos lembram da importância de instruir a criança no caminho em que deve andar, para que, mesmo quando envelhecer, não se desvie dele. Que a Tua luz guie cada passo deles e que cresçam firmes na fé e na sabedoria que vem de Ti. Senhor, pedimos também pela vida profissional de cada um de nós. Abençoa aqueles que já têm um trabalho para que sejam prósperos e diligentes,
e também aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego. Que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar e derrame graça diante de empregadores e clientes. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, que o Senhor abra o seu bom tesouro, o céu, para abençoar a obra das nossas mãos e fazer prosperar os nossos caminhos. Pai amado, lembramos diante de Ti aqueles que lutam contra enfermidades em seus corpos e mentes. Que a Tua mão poderosa traga cura e restauração. A Tua palavra nos assegura, em Isaías capítulo 53, versículo 5, que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Que esta promessa se manifeste hoje sobre cada enfermo, trazendo alívio, esperança e milagres de saúde. Pedimos também livramento das doenças que tentam nos atingir, confiando que o Senhor é Jeová, Rafa, o Deus que cura. Senhor, nós te louvamos porque a tua fidelidade não tem fim. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E podemos descansar na certeza de que as tuas promessas jamais falham. Assim como Israel confiou em ti no deserto, queremos aprender a confiar de maneira plena, mesmo quando não vemos saída. Que a nossa fé não esteja baseada nas circunstâncias, mas na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como declara Salmos, capítulo 119, versículo 105. Pai, fortalece a nossa confiança diante dos desafios. Ajuda-nos a não desanimar diante das lutas, lembrando sempre de que em Cristo já somos mais que vencedores. Que a coragem substitua o medo, a esperança substitua a dúvida e a paz substitua a ansiedade. Declaramos as palavras de Romanos capítulo 8, versículo 37, que nos dizem que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que esta verdade nos acompanhe em cada decisão de hoje. Senhor, abençoa a nossa vida emocional. Tira de nós todo sentimento de solidão, tristeza ou frustração e preenche o nosso coração com alegria genuína. Que possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E que essa paz guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre, para que enfrentemos as batalhas com um sorriso de fé. Pai de bondade, colocamos diante de Ti os nossos sonhos e projetos. Queremos que cada plano esteja de acordo com a Tua vontade. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, entregamos ao Senhor as nossas obras, confiantes de que os nossos pensamentos serão estabelecidos. Que não nos falte ousadia para sonhar grande, nem humildade para reconhecer que tudo vem das Tuas mãos. Guia-nos em cada passo, Senhor, e que os nossos sonhos reflitam a Tua glória. Senhor, intercedemos por nossa cidade, por nosso país e por nossos governantes. Que haja justiça, paz e sabedoria sobre aqueles que exercem autoridade. Que o Teu Espírito Santo os conduza em decisões corretas, que beneficiem o povo e honrem a Tua vontade. Como nos orienta 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 2, levantamos orações e súplicas em favor de todos os que estão em posição de autoridade, para que possamos viver vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Pai, lembramos de todos os que estão em caminhos distantes de Ti. Que o Teu amor alcance cada coração e traga de volta aqueles que se perderam. Assim como o filho pródigo foi recebido pelo Pai com braços abertos, queremos crer que muitos retornarão hoje ao Teu caminho. Que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito em João capítulo 16, versículo 8, e que haja festa no céu por cada vida restaurada em Ti.
Senhor, pedimos que a Tua presença nos acompanhe no ambiente em que estivermos, em casa, no trabalho, nos estudos ou em qualquer lugar. Que sejamos luz e sal, influenciando com amor, integridade e compaixão. Que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo e que possamos ser instrumentos para semear a esperança. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Pai, renovamos hoje a nossa fé em Tuas promessas. Que possamos nos lembrar de que o Senhor nunca nos abandona e que o Teu Espírito Santo é o Consolador que nos guia em toda a verdade. Queremos ser sensíveis à Tua voz, obedientes ao Teu chamado e firmes no caminho que o Senhor traçou para nós. Como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor nos ordena a ser fortes e corajosos, porque está conosco por onde quer que andemos. Senhor amado, finalizamos esta primeira parte da nossa oração declarando que confiamos em Ti para todas as áreas da nossa vida. Tu és o Deus que provê, que protege, que cura e que guia os nossos passos. Escolhemos hoje priorizar o Teu reino, sabendo que o restante nos será acrescentado. Entregamos este dia diante do Teu altar e declaramos que viveremos debaixo da Tua graça, da Tua proteção e da Tua provisão divina. Que cada respiração seja um louvor e cada atitude um reflexo do Teu amor. Senhor, nesta manhã nós Te agradecemos por nos lembrar que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Como ensinou Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 26, olhamos para as aves do céu que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai. Da mesma forma, queremos aprender a descansar em Ti, certos de que o Teu cuidado é perfeito e suficiente. Pai, pedimos que a nossa fé cresça a cada dia, que não vivamos apenas de lembranças de milagres passados, mas que possamos experimentar diariamente o Teu mover em nossa vida. Aumenta a nossa confiança para crer no impossível, lembrando das palavras de Marcos capítulo 9, versículo 23, que nos garantem que tudo é possível ao que crê. Senhor, dá-nos sabedoria em nossas escolhas, que possamos discernir entre o que é passageiro e o que tem valor eterno. Assim como Salomão pediu em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, pedimos um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, para que possamos andar em retidão diante de Ti. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ensine a guardar os nossos lábios, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com amor e cheias de graça. Como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso que hoje escolhemos semear palavras de bênção, encorajamento e fé. Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória e nunca para a nossa vanglória. Que possamos servir com excelência e fidelidade, lembrando das palavras de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que nos exortam a trabalhar de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Pai, pedimos que a nossa mente seja guardada contra as tentações e armadilhas do inimigo. Reveste-nos com a Tua armadura espiritual, conforme nos ensina Efésios capítulo 6, versículo 11, para que possamos resistir firmes contra as ciladas do diabo. Que a nossa fé seja o escudo que apaga todos os dardos inflamados e que a Tua palavra seja a espada que nos fortalece na batalha. Senhor, derrama sobre nós espírito de generosidade. Que não sejamos apegados às coisas materiais, mas que aprendamos a compartilhar com os que necessitam. Como está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 35, há maior felicidade em dar do que em receber. Que possamos viver essa verdade em cada gesto de amor e solidariedade. Pai amado,
Pedimos que a nossa vida seja marcada pela humildade, que possamos reconhecer que sem Ti nada somos e que toda a honra e glória pertencem a Ti. Assim como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Que essa promessa se cumpra em nós hoje. Senhor, fortalece os nossos pés para que não escorreguem nos caminhos tortuosos, que possamos andar na luz e rejeitar as trevas. Declaramos as palavras de Salmos, capítulo 119, versículo 133, pedindo que os nossos passos sejam firmados na Tua palavra e que nenhuma iniquidade domine sobre nós. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo produza em nós o fruto da Tua presença. Que sejamos cheios de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme nos ensina Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. Que esses frutos sejam evidentes em nossas atitudes e em nossos relacionamentos. Senhor, dá-nos coragem para testemunhar da Tua palavra. Que não nos envergonhemos do Evangelho, pois sabemos que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Que hoje sejamos usados como instrumentos para anunciar a Tua verdade. Pai, ajuda-nos a viver em santidade. Que possamos ser separados para Ti em pensamento, palavra e ação. Assim como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Que essa seja a nossa busca constante, refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a descansar em meio às tempestades. Assim como Jesus acalmou o mar em Marcos, capítulo 4, versículo 39, cremos que o Senhor pode acalmar as inquietações da nossa alma. Que possamos confiar na Tua voz e não no barulho das ondas. Pai amado, derrama sobre nós espírito de perdão, que possamos liberar aqueles que nos feriram e receber o Teu perdão pelas nossas falhas. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 14, se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial nos perdoará. Que essa verdade se manifeste em nosso coração hoje. Senhor, pedimos que a nossa esperança seja renovada. Mesmo quando o futuro parece incerto, queremos nos lembrar da promessa de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que nos garante que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Que essa palavra seja âncora firme para a nossa alma. Pai, que a nossa vida seja luz para os que ainda não conhecem a Cristo, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, refletindo a bondade do Senhor em cada gesto. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, pedimos que sejamos cheios hoje para impactar o mundo ao nosso redor. Senhor, derrama sobre nós coragem para enfrentar cada desafio deste dia. Que não retrocedamos diante das dificuldades, mas avancemos em fé. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a preservação da alma. Pai eterno, encerramos esta parte da oração, reafirmando o nosso compromisso de buscar primeiro o Teu reino. Confiamos que o Senhor cuidará de cada detalhe das nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado hoje em nossas palavras, em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Em tudo declaramos, Tu és o centro da nossa existência. Se esta oração está falando ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho confiar no Senhor hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas orações da manhã e mensagens de fé diariamente. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, para que também seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus.